Insatisfeito com o resultado da CPMI do Cachoeira, um grupo formado pelo líder do PPS na Câmara, deputado Rubens Bueno, Pedro Táxi, deputado Onyx Lorenzoni e os senadores Randolfo Rodrigues e Pedro Simon, entregaram nesta quinta-feira, na Procuradoria-Geral da República, representação solicitando o indiciamento de empresários e políticos ligados ao esquema de Carlinhos Cachoeira. O documento foi entregue diretamente ao Procurador-Geral Roberto Gurgel. Os parlamentares querem que o Ministério Público aprofunde fatos não apurados ou superficialmente analisados. Para Rubens Bueno, a comissão serviu apenas aos interesses do governo federal. Que nós estamos falando ao procurador o inusitado de uma maioria parlamentar apresentar uma proposta de uma CPI. Uma comissão parlamentar é um instrumento das minorias para investigar, sobretudo, denúncias com relação a governos. E aqui aconteceu o contrário. E o fato que chama a atenção, e era para atingir a oposição, desviar a atenção do julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal, o que chama a atenção é que quando começou a bater no governo, a CPI parou de funcionar. E o fato bem claro disto foi quando esteve na CPI o senhor Luiz Antônio Pagô, diretor do DENIT, e lá disse que participou da arrecadação de recursos para a campanha da então candidata a presidente em 2010. Aí a CPI não funcionou mais. Há 3 meses ela não funciona, não tem uma ação, não tem um requerimento aprovado, não tem uma quebra de sigilo, enfim, tudo isso aconteceu nesse período, então nós chegamos ao ponto de que, de fato, ela tinha uma estratégia, atingir a oposição, não é? Desviar a atenção do julgamento do mensalão e, sobretudo, investir contra um instrumento, algo basilar da República, que é o Ministério Público e a liberdade de expressão através dos indiciamentos que estão propondo, até do procurador e dos jornalistas indicados no relatório do relator que foi escolhido. Rubens propôs solicitar à Advocacia-Geral da União que investigue o destino do dinheiro desviado pela quadrilha e também a criação de leis para coibir novos esquemas de corrupção. Fica aí, para a história do Brasil, um ato solene muito importante nas figuras dos senadores, especialmente Pedro Simon, Randolph e o senador Pedro Táxi, deputado Onyx Lorenzoni, na presença do Procurador-Geral. E vou propor mais, aproveitando esse momento. Uma comissão parlamentar de inquérito, senador, é para levar ao Ministério Público indícios de crime, levar à Advocacia-Geral da União desvio de recursos. E vamos agora analisar a devolução de possíveis recursos desviados para que a AGU vá atrás desse dinheiro que foi desviado. E, finalmente, propor administrativamente, através de projetos no Senado e na Câmara, para que fatos como esse não voltem mais a acontecer com boas leis para o país. Roberto Gurgel disse aos parlamentares que há espaço para o aprofundamento das investigações. O procurador-geral afirmou, durante o encontro, que o início das apurações já apontava para um grande esquema de desvio de recursos públicos. Olha, sempre há espaço, eu diria, para a investigação. O que nós percebemos desde o início desse caso é que estávamos diante, como disse, naquele primeiro momento da investigação, o quadro que veio ao Ministério Público era um quadro, digamos, diminuto, limitado essencialmente à questão do jogo em Goiás. Mas era perceptível que a investigação era promissora e por isso mesmo é que houve aquele sobrestamento no sentido de permitir que as investigações pudessem ser aprofundadas, que em razão do atuar da organização criminosa nós pudéssemos ter esse âmbito de investigação ampliado, que se verificou com a deflagração da segunda operação e com, digamos, indícios de crimes de uma amplitude imensamente maior do que aquela daquele momento inicial. Agora recebo de eminentes parlamentares uma representação fruto do trabalho, segundo me relataram, do trabalho de meses, seja dos senhores parlamentares, seja de suas assessorias técnicas, e que, acredito, devem trazer novos elementos